E aí, meus queridos? O negócio tá ficando complicado, hein? Que Deus abençoe a todos, em primeiro lugar, né? Andei vendo uns comentários aí no último vídeo que eu fiz do Pérola. Eu falei, tá lá, reforma, né, da cabine. Reforma, restauração, restauração. A gente sabe que uma cabine ruim, né, pra você chegar à perfeição é difícil. Falo até pelo meu amigo Gilson, né, do canal Gilson TG, que vendeu aquele chassi pro Kel. O caminhão dele, pra chegar onde chegou, foi acho 4 ou 5 reformas, ele falou, hein. E outra, pagando. Ele pagava, a pessoa fazia, não chegava nem perto do que ele queria. Aí foi indo, né, depois fez o caminhão também. Isso que ele não depende do caminhão assim de falar, não, vou fazer que eu quero deixar o caminhão no jeito, né? Encostava na oficina e ficava lá nas mãos do funileiro e do pintor. Chegou onde chegou, mas com muita paciência e insistência, porque o caminhão dele não era um caminhão perfeito, né? Ele sempre falou, mas ele queria que o caminhão chegasse, né, num lugar e fizesse bonito, né? Você vê, a cabine aqui já era do Fietão, já não era uma cabine muito boa. Falo pela do Jacaré também. A gente vai fazendo, pra atingir a perfeição vai demorar. Mas a vantagem aqui que eu vou fazendo, dou aquelas ajeitadinhas rápidas e pro caminhão não ficar desmontado, né? Que nem aqui, ele tá de um jeito. Se eu, de repente sair um fretezinho que compensa, que nem fica, o pessoal fica, mas essa história é longa, essa história é velha. Isso aí eu não devo nada pra ninguém. Eu tenho um canal, né? Tenho um canal pra isso, pra mostrar as coisas que eu faço. Se um dia, né, ele tiver de carregar, né, ele vai, mas não ficar dando carona pra carga, não. Se for pra dar carona pra carga, eu prefiro abastecer ele e ficar passeando por aí. Né, que eu já fiz até com o Jacaré, já passeei, né, mas o Jacaré ainda já deu umas viajadinhas curtas aqui, interior de São Paulo, né, mas não via muito resultado. Aí falaram que esse tipo de serviço que eu tô fazendo, né, só porque é num caminhão meu, porque se é num caminhão de um cliente, dá até cadeia. Né, que falei, então tô achando que, né, muitas vezes que eu fiz serviço em caminhão de cliente aí, né, eu tô como fugitivo, né? Eu já fiz vários serviços aí em caminhão de cliente, né, e pelo contrário, não arrumei inimizade. Da próxima vez que tinha serviço para fazer, o dono do carro sempre me procurava. Muitas das vezes eu não fazia porque eu não tinha tempo na hora ali, mas acabava fazendo. Já aproveitei que eu dei essa base de tinta aí, já joguei uma base aqui, né? Corri uma lixa aí no finalzinho de chassi. Falou, Denis? No finalzinho de chassi aqui, né? Que aqui é só uma base, lá na cabine também, que eu lixei pra poder aplicar a base. Isso, inclusive, foi uma camada bem grossa mesmo pra depois lixar bem, né? Ó, pode ver que escorreu, ó. Aqui escorreu. Olha os escorridos aqui, ó. Tá bem grossa. Ó, mas aqui é porque eu quis aplicar uma camada até com o leque da pistola fechado, para poder, quando lixar agora com a lixa d'água, vou começar a lixar com a lixa 150 e depois eu vou para 400 para ficar, né, para dar uma boa quebrada mesmo, né? Mas aquelas imperfeições, é porque pelo celular não dá pra ver direitinho, né? Mas aquelas imperfeições que tinha, né, já praticamente, né, sumiu, pode-se dizer, né? Agora na próxima lixada, que vai ser com lixa mais fina, que vai ficar mais lisinho, né? E aqui, ó, aqui lixei bem, ó, tá vendo como é que tá? Tava desse jeito, aqui também, ó, tá vendo? Aqui é porque escorreu, dá a impressão que né,
Dá a impressão que é dar aquele casco de tartaruga que tava, né? Mas não é. É a camada da tinta mesmo que eu fiz bem grossa aqui mesmo pra ela meio que servir de fundo, né? Praticamente. É isso aí que eu faço. Aqui também, ó. Ó. Então depois que lixar agora com a lixa 150, lixar com a lixa 150, ela vai, vai alisar, vai ficar bem, vai ficar bem, vai tirar tudo isso aqui, né? Eu lembro do caminhão do Fernando, um azul que eu pintei, um 1516, que a folha de porta dele tá tudo cheio de pé de galinha. Aí eu fiz e depois deu uma camada de tinta assim, ó, bem grossa. E ficou desse jeito e ele entrou em desespero. Eu via na cara dele a cara de tristeza, achando que o caminhão ia ficar daquele jeito. Aí no outro dia, que secou bem, apliquei agora, tá até... se eu encostar aqui, até gruda, tá vendo? Ó. E ó que essa tinta é secagem rápida, hein? De tão grossa que eu apliquei a camada aqui. Ainda, pelo jeito aqui, ela vai demorar pra secar um pouquinho. Mas aí conforme ela secar, aí vou vir com a lixa, lixar bem lixadinho mesmo pra ficar lisinho, né? Que aí foi o que eu fiz lá no caminhão do Fernando. Até hoje eu lembro que ele viu o caminhão desse jeito assim, ó, escorrido e aquele monte de tinta assim. Aí eu via na cara dele, a cara de tristeza, né? Depois que eu lixei o caminhão no outro dia, que a tinta estava bem seca, fui ali, com o taquinho ali, lixei, bastante mesmo, fui lixando. Depois vim com a lixa d'água, depois que eu dei outra base de tinta, o caminhão ficou, você olhava assim, praticamente não tinha defeito. Aqui, igual eu falo, aqui algum defeito vai ficar, porque essa porta lateral tava muito ruim. E aqui a intenção, mais pra frente, eu quero pintar ou com preto perolizado ou com PU, né? Aí eu vou, você, no caso aqui, já ficando os detalhezinhos, fica mais fácil depois de você achar, né? Ali em cima tava quebrada a porta, embaixo folha de porta também. Nem dá pra pegar na maçaneta aqui, ó. Até o barulho da porta mudou, a batida assim que... Antes estava tudo solto a folha de porta, Aqui embaixo eu nem pintei ainda, que só foi onde que eu tava mexendo, né? Então a porta tá bem firme, Bem firme aqui. Amanhã eu vou lixar bem lixadinho aqui. Amanhã na verdade não, né? Amanhã eu vou fazer o lado de lá, porque tava chovendo, Ontem choveu. Hoje que eu achei que ia chover menos, falou na previsão que não ia chover. Choveu praticamente o dia todo. Então aqui, igual eu falei, vou fazer depois que estiver seco, que aí você vai ter uma visão melhor, Porque assim, no caso não dá pra você ter uma visão. Então vou lixar, lixar bem lixadinho. Depois vou chegar com a massa, dar um arrematezinho. Depois que lixar, dar um arremate nos lugares que eu ver onde que ficou os detalhes. E aí depois lixar bem lixadinho de novo e para depois tinta pra cima, Mas em vista do que tava, melhorou muito. É porque, igual eu falo, o brilho, o brilho destaca todo defeitinho mínimo. Ainda mais que tá bem carregado de tinta, Bem carregado de tinta. Então depois que lixar mesmo, o segredo aqui vai ser o lixamento, Porque aqui eu vou ter que ter braço aqui pra lixar, hein? Porque aí vai lixar pra sair todos os detalhes aí que ficou, Vai lixar aqui, vai ficar bem lisinho no caso. Vai tirar todos esses defeitos aí, Parte de trás aqui também ficou bom, lixei bastante aqui para a lama, Lixei bastante e depois que aplicar a tinta já vai zerar,
Será que a gente faz, né? Eu que já fiz vários serviços aí em carro de cliente, nunca sequer cliente nem ficou de cara feia comigo, né? Nunca sequer cliente ficou de cara feia comigo. Já pintei caminhão, já pintei carreta, roda, carro de passeio, né? Carro aí com ano, né? Assim, bom de ano, né? Falar assim, né? Que aqui é um caminhão velho, né? É um caminhão velho. Aí comecei a lixar aqui na frente. Eu falei, não vou lixar porque eu não vai dar tempo, né? Porque o tempo hoje, que depois que deu uma brida, que eu consegui lixar bem aqui. Tava aqui ajeitando. Hoje veio um amigo aí, Fernando Jaraguá, do canal aí, né, do canal Fernando Jaraguá. Ele tem FMM, né? Veio aqui pegar umas pecinhas aqui para o jacaré dele aqui, né? Aí já tava esquecendo. Aí a gente tava tirando umas peças lá do jacaré, né, pra ele levar. E hoje de manhã eu ajeitei umas coisas. Eu cheguei aqui, já eram umas 11 horas mais ou menos. Já eram umas 11 horas. Ontem nem vim pra cá porque tava chovendo. Então se eu tivesse vindo pra cá hoje, né, tivesse ontem o tempo bom e hoje, tinha adiantado bem. Praticamente eu já ia ter lixado essa parte aqui. Eu já ia ter aplicado ontem, né, essa base. Já ia ter aplicado a base e já ia, né, praticamente já ficar no jeito de pintar, né? Aí raspei também um pouco da tinta do vidro. Falta só aquele pouquinho ali, depois eu vou ver se eu consigo raspar tudo, né, dos dois lados, né? Eu deixei bem amoladinha a espátula e fui raspando, né? Então vou ver se eu tiro toda a tinta, deixar limpinho o vidro, né? E depois que eu fizer, né, fizer totalmente, né, a pintura, fizer todos os catadinhos e fizer toda a pintura, vai ficar bom. Porque igual eu falei aqui é só uma base, né, tipo fundo. Então eu aplico bem grosso ali mesmo para dar uma camada de tinta boa para quando vier com a lixa agora, a lixa d'água, que eu vou vir com a lixa 150, depois vou vir com a lixa 400 para ficar bem lisinho, né? Aí já vai praticamente zerar os detalhes, né? Praticamente zerar os detalhes. Alguns detalhezinhos eu vou passar uma massa, né? Depois que secar aí a gente vai dar pra ver direitinho onde vai ser preciso aplicar alguma massinha, né? Massa rápida, né? E aí é só lixar bem lixadinho. Que aí depois, quando vier com a pintura, já não é uma camada desse jeito aí. Aí já é com o leque da pistola aberto, né? E não pode carregar muito para não escorrer. Aqui mesmo só foi mesmo pra... depois de pronto vocês vão ver. Aqui eu mostro, né, que é o andamento, o andar da carruagem, né, que a gente tem que mostrar. Aí amanhã eu vou ver se eu consigo lixar bem lixadinho aqui, né? Tem que lixar bem aqui, tirar, né? Esse lado aqui tá até melhor, né? Não tem tanto detalhe igual tinha o lado de lá, né? Não tem tanto detalhe. Aí eu vou lixar amanhã bem lixadinho, lixar as portas, né? Lixar a porta e lixar embaixo ali da porta o acabamento para ficar bem feitinho. Vou ver se eu termino de raspar o vidro, igual eu falei, né? E aqui o paralama, lembra que era bem todo podre, paralama traseiro aqui. Era todo podre. Já joguei uma tinta ali, porque lá não dá, até pra lixar é ruim, né? Joguei uma tinta pra lá já, pra poder cobrir. Porque depois que pintar, né, que aí vai ficar mais... vai cobrir mais, né, pra proteger. Aí aqui amanhã eu vou lixar bem lixadinho, né? Joguei a tinta por dentro do paralama também. Já joguei a tinta por dentro do paralama que tava bem feio, né? Aí agora, depois que eu pintar aí vai ficar 100% igual eu falei, né? Perfeito por enquanto não vai ficar. Mas esse caminhão aqui com o tempo ainda eu quero, não digo atingir o 100% ou a perfeição, mas eu quero chegar aí pelo menos, né, nos 80% a 90%, né? Pelo menos nos 80% a 90% já vai ficar legal, né?
Fazer bem, dar uma boa lixada amanhã, né? Nessa porta, né? Dar uma boa lixada aí nessa porta, né? Aqui também, onde tava podre, né? Tava aquele detalhe. Creio eu que creio eu que não é caso de cadeia, não. Né? Mesmo se eu fizer, né? Que nem uma cabine dessa daqui. Muitos funileiros aí não tem nem coragem de pegar mais pra fazer uma cabine dessa. Já fala em trocar. Todo mundo, né? Tá no Pérola aqui só fala em trocar. A do Jacaré também, quando eu comprei, o antigo dono falou, né? Que eu tinha que trocar a cabine. No fim eu consegui, né? Consegui aí praticamente em 2 reformas, né? Ficar assim. Duas assim, 3, né? Que a primeira eu fiz. Quando eu peguei esse caminhão, ele não tinha o bico do capô ali, eu refiz inteiro. Ele não tinha lateral também do lado de lá, né? Não tinha lateral, essas partes ali embaixo. Embaixo aqui na traseira não tinha. Isso aqui eu fiz com chapa, né? Chapa arrebitada. Não, ele não tinha aqui, né? Do lado de lá, tanto na porta, tanto na porta quanto na lateral não tinha. Essa parte aqui todinha não tinha, por isso que é fechado aqui, né? Depois eu vou aplicar o verniz aqui direitinho. Vai dar uma boa melhorada, né? Por enquanto, não, igual eu falei, não vai ficar perfeito. Ó, o Jacaré não tinha essa parte de baixo aqui, ó. Tá tudo podre. Isso aqui, ó, daqui pra baixo não tinha. Tá vendo que tá até uma sombra um pouquinho aqui, que é... Essa parte de baixo aqui era um buraco que tinha aqui, ó. Era um buraco que tinha. Então depois eu vou correr uma lixa, igual eu falei, né? Correr uma lixa aí, vou tirar esse descascado do verniz aí e jogar uma camada de verniz nova, né? Tô pensando em pintar daqui pra trás de preto. Depois mais pra frente eu quero fazer o acabamento desses remendos aí da traseira, porque era tudo feito na fibra quando eu comprei esse caminhão. Então eu fiz aí na lata, mas aí não finalizei, né? Tipo, tinha que dar mais massa aí pra dar acabamento. Mas aí eu só apliquei, né? Só coloquei a chapa e deu uma massinha assim pra dar uma melhorada, né? Mas aí já do tempo aí, já tem 5 anos que foi feito, né? Aí agora eu tô pensando em dar mais uma melhorada nessa parte traseira aí. Dar uma melhorada nessa parte traseira e tô pensando em pintar, né? Aqui ainda tem o verniz ainda. Olha o brilho do verniz, como é que é diferente, né? Aqui ainda tem o verniz. Onde não tá brilhando, que nem lá nos paralamas, tudo, não tem verniz. Foi a tinta que eu apliquei esses dias aí, né? Mas o Jacaré em si era uma cabine que tinha que trocar. A gente fala, vamos trocar, é fácil, né? O seu Paulo tá com a cabine aqui, ó. Essa daqui, ó. É muito inteira essa cabine, ó. Ele tá querendo 12 mil nessa cabine aí. Eu já mostrei. Muita gente já ligou perguntando essa cabine. Ela é até metálico, né? Ali é o verniz que tá descascando, tá vendo? Pensa numa cabine praticamente perfeita de lataria. Olha a diferença da traseira dessa cabine pra traseira do meu Jacaré lá. Mas, né, o que eu posso ter é aquela lá por enquanto, né? E a gente vai melhorando, né? Vai melhorando. Uma cabine daquele jeito ali não impede de eu sair com o caminhão, trabalhar. Ninguém vai falar, essa cabine sua foi feita, né? Não tá bonita, então o que eles querem ver é item de segurança, né? O caminhão, parte de freio, tudo, né? Tá em ordem, pneus tá, né? Meia morte, como diz aquele moleque, né? Ó, os paralamas dessa cabine, tudo de lata. Tem nada de fibra, original. Ó lá, as lateral ali, ó, tudo perfeita. Tudo perfeita, de lata. Olha a frente dele, ó. Né? Na lata mesmo. Olha como é que tá aqui, ó.
Aqui ainda foi aplicado uma tinta, né? Bonito esse laranja aqui. Tô pensando quando eu for dar uma geral mesmo no jacaré, para ele ficar bonito, eu quero pintar com laranja nessa tonalidade. Eu quero achar, encontrar também nessa tonalidade para fazer o LK também do seu João, né? Bonito esse laranja aqui, né? Eu, assim, para o jacaré, o que eu achei por enquanto mais próximo, né, do Scania foi esse aí. Não, tem esse laranja aqui, ó, você vê, mas é bem clarinho. Mas o que eu achei mais próximo foi esse. Então aqui eu vou aplicar, né, aplicar o verniz aí, né? Vou dar uma melhorada nessa parte traseira aqui. Eu tô pensando, né, vou ver depois o que eu vou fazer, né? Não vou mexer agora, né? A intenção mesmo é só o verniz. Mas mais pra frente eu quero fazer. Nessa parte traseira não vai ficar igual ao original. Eu tô pensando de fazer ela, de dar um acabamento, né, melhor, né? Dar um acabamento melhor ali nessas... Né, passar a lixadeira, né? E aplicar a massa para tirar os degrauzinhos aí da chapa. Igual aqui mesmo, tem uma chapa. Praticamente não aparece, né? Aqui eu tinha que ter aplicado mais uma massinha. Na época tava sem a verba, né? Aí eu apliquei, né, o que eu tinha mais aqui, né, nessa parte, para esconder melhor que tava mais a amostra. Na parte traseira praticamente eu não apliquei, mas depois eu quero fazer essa parte traseira da cabine, dar uma boa melhorada, né? Ela não vai ficar perfeita igual, né, igual aquela ali, né? Não vai ficar perfeita igual aquela ali, mas quero deixar ela bem apresentável, né? Essa parte traseira da cabine aí. E, igual eu falei, falar em trocar a cabine é fácil, né? Que nem ali mesmo, 12 mil a cabine daquela ali, né? Que o seu Paulo quer. Aqui nessa cabine do jacaré, acho que até hoje, do tempo que eu tô com ela, questão de reforço que eu fiz por dentro, que ela tava quebrada, as longarinas, né? Coloquei uma travessa a mais nela para reforçar, né? Que essa cabine aqui, ela praticamente tava caindo, né? E quando eu peguei, né? Quando eu peguei tava praticamente caindo. Então fiz o reforço. Aí esses dias ela começou a estralar ali no meio que tava quebrando. Fiz com uma chapa de 5 milímetros ali de assoalho, de carreta, né? Uma chapa xadrez até. Dobrei e reforcei ele, fiz na solda elétrica. Então a cabine em si, a estrutura dela tá boa. E agora para fazer o acabamento final aqui fica fácil. Vou aplicar esse verniz para dar uma melhorada, né, na aparência. E depois minha intenção é de pegar aqui tanto o Pérola quanto o Jacaré, comprar o material certo mesmo, né, a tinta PU, mandar fazer a tinta PU e aplicar o verniz PU, né. No Pérola ali eu vou ainda decidir se eu vou pintar com PU ou preto perolizado e invernizar, né, invernizar aí direitinho para ficar bonito. Na próxima vez, dessa vez não, essa vez vai ser só esse sintético que eu vou jogar mesmo, né? Vou dar uma jogada de tinta aí na carroceria, dar uma melhoradinha nele, né? Alguns detalhezinhos vai ficar, mas ele vai ficar bem mais lisinho do que tava, né? Do que tava assim, que ele do jeito que tava, eu só tinha feito a funilaria, né? Agora depois que eu lixar bem lixadinho, vou aplicar aquela tinta caprichada para não escorrer, que nem aqui mesmo, você vê. Quando eu pintei, essa tinta é complicada para escorrer, hein? Se der um vacilo, ela escorre. Mas aí se aplicar ela com ar mais regulado certinho, o leque da pistola mais aberto, aí não tem risco de escorrer, né? Puxa um brilho legal, né? Depois eu vou aplicar o verniz, pelo verniz tem que ser assim. Se você aplicar também o verniz, dependendo, carregar muito, ele escorre. E aí essa frente ali, né, depois mais pra frente quando eu for fazer, né, que igual eu falei, quando eu comprei esse caminhão, esse capô não tinha esse bico aí, ó. Eu fiz tudo na chapa, né? Modelei aí tudo na chapa. Não tá perfeito, mas também não tá, falar assim, aquela coisa, falar que tá ruim, né? Mas é isso aí, pessoal. Finalizar por aqui. Já vai dar 5h30, né? Amanhã vamos ver se eu consigo, se o tempo tiver mais firme, né? Lixar bem aí. Lixar bem e dar essa base também do lado de cá. Dar aquela base do lado de cá pra dar uma geral melhor, né? E depois a frente aqui tá mais fácil. Frente mesmo não tinha muito detalhe, né?
Só ali mesmo onde tinha, eu vou lixar bem lixado. Aí, vamos ver, né? Amanhã, depois que lixar bem e aplicar a base aí, pegar esses catadinhos aí, já vai ficar bem mais lisinha aí, essa lateral aí, né? Já melhorou bastante, porque aqui tava muito ruim, né? Aqui mesmo tava muito ruim. Aqui no celular ainda você olha assim, dá pra... ainda mostra bastante, né? Por causa da lanterna, tudo, né? Mas esse celular é HD, né? Então mostra mais. Mas aqui você olhando mesmo, né, a olho nu, né, quase que não vê muito detalhe, né? Quase que não vê muito detalhe. E antes, do jeito que tava complicado. Aqui tava muito ruim, muito mesmo. Né? Agora, depois que, igual eu falei, depois que lixar tudinho e dar mais os catadinhos que ficar, né, e pintar, aí vai ficar legal. Aí vamos ver se eu consigo ajeitar para pintar a carroceria também, né, deixar a carroceria toda assim, né, com a pintura nova, né, fazer toda a carroceria e dar uma mão, né, pelo menos uma mão de tinta no chassi todo aqui, né. Depois eu vou lixar mais aqui, tirar essa, né, no caso aqui para limpar mais, né, lixar bem lixadinho. Aí aqui ficou a base e agora, depois que lixar, já jogar aquela tinta para zerar, né. Aí já vou ver se eu consigo pintar já tudo aqui pra frente. E as rodas aí também, né? Pintar as rodas de prato internacional vai ficar legal também. Beleza, pessoal, deixa eu finalizar. Finalizar que, né, essa semana também eu quero... Essa semana ou na outra eu preciso adiantar lá a Trafic, né? Ver se eu consigo levar ela pra fazer a vistoria pra dar entrada na documentação dela de novo, né? Aproveitar que ela tá boa agora, ajeitar, fazer isso aí, ajeitar logo essa documentação dela que não vejo a hora. Pelo menos agora ela tá boa, né? Tá boa, e ajeitar as coisinhas que tiver de ajeitar ali e ver se eu levo ela o quanto antes fazer essa vistoria também. Um abraço, que Deus abençoe a todos, tudo de bom.